Vamos voltar para a palavra em Mateus capítulo 8, versículo 5. Nós estamos vendo pessoas que estavam em trevas e viram uma grande luz. Nós vimos no primeiro culto, entendeu? Eu falei aqui, citei um caso, falei da mulher sirfenícia, da mulher hemorrágica, que tinha hemorragia com 12 anos, e falei da mulher de manhã que estava encurvada. Agora vamos falar de um homem que não foi por ele, mas ele foi pedir uma coisa ao Senhor. Vamos ver? Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Quer dizer, ele foi ali não pelo seu pai, pelo seu irmão, pelo seu filho, neto, não. Que amor, foi pelo seu criado. Devia ser uma pessoa estimada, não é verdade? Uma pessoa querida. Mas esse homem também era um homem caridoso. Porque sendo um centurião, era um capitão romano, um capitão de 100. Ele se expôs, ele foi pedir favor a um homem daquela região que estava debaixo do domínio romano. E ele, sendo um capitão romano, poderia se impor: traga esse homem até a mim. Por quê? Por que ele procurou Jesus? Porque ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar dos feitos, sendo um oficial romano, capitão. O negócio está acontecendo mesmo. Eu estava lá e eu vi um cego enxergou. Capitão, um homem tinha demônio, era agitado, era perturbação espiritual, ele expulsou. Agora, dentro da casa dele, era o criado dele, não só paralítico, mas violentamente atormentado. Então ele deixou de lado o preconceito religioso, foi buscar Jesus. O romano tinha deuses, a mitologia romana é muito grande, né? Se você ouve falar muito da mitologia, vamos dizer assim, grega, a romana não fica para trás, não. Tinha muitas coisas, né? Os deuses, né? E você vê lá, eles tinham, por exemplo, a ideia de eternidade do Campos Elíseos. Quando fala Campos Elíseos, era o paraíso deles e tudo. Bem, agora ele deixou de lado tudo isso. E deixou de lado também o medo de ser denunciado, porque poderia ser denunciado às autoridades romanas, que um capitão romano estava pedindo um favor ao homem daquela região. Foi pelo amor ao seu servo. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Que bonito, todo mundo gostaria de ter essa palavra. Ele não. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Bem, vamos voltar no tempo aqui na mensagem. Lembra, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ele queria levar luz para o seu criado. A luz é a palavra que cura, a palavra que liberta. A palavra de Jesus é mais do que suficiente, seja qual for a obra das trevas, porque aquela paralisia, aquela perturbação espiritual era a obra das trevas. Quando alguém crê na palavra, o irmão acaba com aquilo. É que nós não conseguimos crer como deveríamos. Ele está dizendo: Senhor, mande apenas uma palavra, manda a sua luz, porque lá é trevas. É isso que eu quero passar, que quando você crê na palavra, você recebe essa luz, você é iluminado, acabou. Não tem demônio, não tem feitiço, não tem macumba, não tem impossível para Deus. É Deus operando. Mas ele provocou uma reação do Senhor. E disse assim: pois eu também sou homem sob autoridade. Estou debaixo da autoridade de alguém, está debaixo da autoridade romana, do governador, do imperador. Ele diz: e tenho soldado as minhas ordens. Eram 100 soldados as ordens dele. E digo a este: vai, e ele vai. E ao outro: vem, e ele vem. E ao meu criado: faze isto, e ele o faz. O que ele estava falando? Diz a Bíblia: e maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Você sabe que a palavra fé, ela quer dizer certeza, né? Convicção. No sentido aqui, se você pegar o contexto e pegar o original, você vai ver que é entendimento. Quer dizer, eu nunca vi tanto entendimento. Aquele homem entendeu como as coisas aconteciam no mundo espiritual. Porque ele está dizendo: eu também tenho um soldado às minhas ordens. O Senhor está debaixo da autoridade de alguém. Jesus está debaixo da autoridade do Pai. Não esqueça que ele veio como homem. Está debaixo da autoridade do Pai. Mas disse que Jesus tinha soldado às ordens. Quem é o Pedro? Era o João? Não. Ele está falando dos anjos de Deus, porque no Salmo 103, não precisa sair daqui não, Salmo 103, versículo 20, a Bíblia diz assim:
Bendizei ao Senhor anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, obedecendo a voz da sua palavra. Os anjos de Deus não ouvem propriamente o Jaime, não ouve você, eles ouvem a voz da palavra. Quando a minha ordem, quando a sua ordem está fundamentada na palavra, o anjo não tem, você não tem que se dirigir a anjo, anjo de Deus faça isso, anjo de Deus faça aquilo, não, você tem que dar a ordem ou determinar fundamentado na palavra. O doença, eu exijo que você saia em nome de Jesus. Você está fazendo o que Jesus mandou. Isso que você determinar em meu nome eu farei. Eles agem sobre a palavra, apesar de alguns poderem ter um entendimento um pouco diferente, por causa de Hebreus capítulo 1, versículos 13 e 14, veja, Hebreus 1, 13, e a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. 14, não são porventura todos eles anjos, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. De quem ele está falando? De mim, de você. Nós que vamos herdar a salvação, nós vamos herdar. Então eles estão prontos para nos servirem, mas repito, você não tem que se dirigir ao anjo. Nós falamos ao Pai em nome de Jesus, o poder de Deus em atração. Os anjos recebem ordem da palavra. Quando eu, Jaime de Amorim Campos, quando você, fulano de tal, entenda, fulana de tal, você age em nome de Jesus, de acordo com a palavra, você colocou a palavra de Deus em ação. A luz de Deus vai lá, que os anjos de Deus ministram a bênção, manifestam o poder e a obra das trevas é desfeita. Jesus então teve uma reação, nunca nem em Israel encontrei tanta fé, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Olhando aqui, parece que é uma coisa futurista, escatológica, quer dizer, vai acontecer no juízo final isso também, mas é também agora. Tem muita gente da igreja, entenda, que não tem o entendimento. A pessoa chega agora no nosso meio, entende a palavra de Deus e as coisas acontecem. Um homem contou, vocês já ouviram no curso Fé, quem já fez o curso Fé, ou conta uma porta da vida, você encontra um homem de Catanduva. Ele tinha uma criação de porcos e galinhas. Esse dia agora eu orei para um homem que tinha criação de porcos e patos. Ele me pediu oração. Esse era porco e galinha. E todo dia morria uma criação. Tinha que enterrar um porco ou uma galinha, todo dia, mas não é enterrar para comer não, entenda bem, de praga mesmo, né? Uma epidemia, virose, sei lá o que aconteceu lá. Bem, e ele fez de tudo que ele conhecia. Ele não tinha um conhecimento da palavra de Deus, mas era um homem religioso, chamou um religioso aqui, chamou outro religioso, benzeram, rezaram, fizeram trabalho, não funcionou, continuava morrendo. Um dia ele liga a televisão, ele vê o missionário pregando. O missionário fala sobre a determinação. Você está pedindo a Jesus para fazer algo que você tem que fazer. Determinar é exigir a saída do mal. Determinar é você paralisar o mal. Deu um entendimento. Ele disse, missionário, o que eu entendi da palavra, pouco que eu entendi, eu já fui praticar. Eu fui para o quintal da minha casa, estendia a minha mão para onde estavam os porcos e galinhas. Eu disse, aqui não vai morrer nem porco nem galinha mais alguma, em nome de Jesus. E ele disse, missionário, todo dia eu tinha que dar um porco ou uma galinha. Tem 3 meses, o homem era grandão, missionário visita, bem daquele no interior com botas, né? Aquele chapelão todo lá. Ele disse, missionário, tem 3 meses, chapéu de bota que estava, tem 3 meses, missionário, que eu não enterro nem um porco, nem uma galinha. Amigo, entenda bem, é o entendimento. Ele entendeu. Aí os filhos, mas aí outro, vamos dizer, um irmão da igreja, mas meu Deus, eu todo dia está cansando comigo, arranjando os dentes, eu não entendo. O cara chegou agora, esse pecador, pouco tempo estava fazendo isso aí, consultando até. Não, mas ele entendeu. Jesus disse, o que vem a mim, eu de maneira alguma lançarei fora. Ele entendeu como as coisas espirituais funcionavam. Nós temos que entender. Então, aí Jesus fala para ele, versículo 13, então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Que hora? A hora que ele acreditou na palavra, ele foi, é só crer. Então o mundo está em trevas, a escuridão dos povos, mas quando nós agimos sob a palavra de Deus, nós temos a luz de Deus.
o criado estava, era trevas, que dominava, paralítico, violentamente atormentado. Agora recebe a palavra de Deus, a luz. Mande apenas uma palavra, Senhor, manda apenas uma luz.